Boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui e ver tantos amigos queridos, muitos que eu não vi há muito tempo. Para a gente poder falar um pouco a respeito de vida depois da vida, é necessário a gente se entender primeiro, né? Como é que funciona tudo isso? Para que nós, que somos um espírito, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro. Somos espíritos, estamos encarnados, né? Esse é um conceito muito sério da gente pensar, porque nos auxilia extremamente nas dificuldades da nossa vida. Se nós entendemos que nós somos espíritos e que só estamos encarnados no momento. Ou seja, esse estado que nós nos encontramos agora é um estado provisório, não é o nosso estado natural. Eu estou temporariamente encarnado. A minha condição natural é a minha condição de espírito. O lugar onde eu vivo, de onde eu sou, não é esse aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu sou do mundo espiritual. Por quê? Porque eu sou um espírito. Então a minha vida é lá. Quando a gente começa a imaginar e a pensar nesses conceitos, facilita um pouco o entendimento daquilo que nós chamamos de morte. A bem da verdade, morte não existe. O que existe é uma mutação do nosso estado. Nós deixamos de estar encarnados em determinado momento, quando esse corpo físico ele não tem mais utilidade, e voltamos para o mundo espiritual. Porém, para que nós possamos de fato fazer essa experiência de estarmos encarnados, existem alguns requisitos para facilitar a nossa vida. Então, didaticamente, a gente poderia se dividir em 3 partes. Então, nós somos o espírito, que é o princípio inteligente, é o gerente disso tudo. Isso tudo que eu digo de mim mesmo, né? E tem o corpo físico, que é essa embalagem que eu estou usando, que vocês estão observando. Entre um e outro, entre o espírito e entre esse corpo físico, para que um consiga se relacionar de maneira clara com o outro, é necessário um intermediário. Esse intermediário, ele é conhecido de todo mundo há muito tempo. Sempre se falou na existência de um corpo espiritual. São Paulo apóstolo, ele já citava nas suas cartas aos Romanos que nós temos um corpo espiritual e um corpo material. Se nós formos mais longe ainda no estudo das outras religiões antiquíssimas, por exemplo, em Brahma, a gente vê que eles acreditavam que após a morte a vida continuaria e que nós teríamos um corpo sutil, que esse corpo continuaria a sua vida e que, se fosse necessário para esse espírito, ele voltaria a se encarnar novamente. Isso há 5.000 anos atrás. Os Vedas falavam a mesma coisa, que nós, após fazermos as nossas experiências aqui nessa vida, e houvesse um momento do desligamento, nós continuaríamos vivos do outro lado. Sócrates afirmava a mesma coisa, que necessário era que o indivíduo, após sua morte, ele renascesse, para que desse continuidade ao seu aprendizado. Mais um pouco adiante, na Gália, a Gália era um povo interessantíssimo. A gente sempre que fala de Gália, lembra de Asterix e Obelix, né? Aqueles personagens do desenho animado, muito engraçados, muito loucos. E tem a ver com o que eram os gauleses. Os gauleses eram um povo, foi o povo que deu origem à França. Eles tinham alguns conceitos muito interessantes de morte. Bom, em primeiro lugar, foram eles que inventaram o dia de finados. Se vocês não sabiam, já ficam sabendo, tanto que eles acreditavam na morte. Mas, na verdade, eles não acreditavam na morte, eles acreditavam na vida. Eles
tinham uma convicção tão firme na continuidade da vida, que eles iam para as batalhas sem proteção nenhuma. Não usava escudo, não usava aquelas vestimentas especiais que os romanos usavam, aquelas coisas de aço, de ferro, para se protegerem. Os gauleses não, eles iam com a cara e com a coragem para a luta. E se o indivíduo morresse na batalha, eles largavam lá o corpo, porque na concepção deles, o que importava era o espírito e não aquele corpo físico. Tem gente que vai rir agora. Mas eles acreditavam tanto na continuidade da vida, que eles emprestavam dinheiro para ser pago em outra vida. Se tiver algum gaulês aqui, me procura na saída, por favor. Mas é verdade. É verdade, eles acreditavam dessa forma. E eu só quis falar também dos gauleses, porque nós que somos espíritas, quando começamos a estudar o Espiritismo, a gente descobre que Allan Kardec foi um pseudônimo que Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o verdadeiro nome de Allan Kardec, ele adotou. E por que ele adotou? Porque alguns espíritos falaram para ele que ele havia sido um druida na Gália. Ok, bonito nome, um druida na Gália, mas o que significa isso? Primeiro, druida era um indivíduo extremamente sábio, um sujeito que foi preparado para ter essa função. Então ele estudava por pelo menos 20 anos para ser iniciado nos segredos dos druidas, que seria o atendimento daquela comunidade. Ele seria um sábio, um líder, mais do que um curador daquele grupo que eles participavam. E Allan Kardec teria sido um druida na Gália. Então, isso denota o preparo desse espírito. É só para fazer um parênteses para a gente saber com quem que a gente está falando quando a gente fala de Allan Kardec. E por que ele resolveu adotar esse pseudônimo? Porque teria sido uma vida extremamente importante dele, não é? Então a gente observa que todas as religiões acreditam nessa existência de um outro corpo que serve de intermediário entre o físico e o espiritual. Nós espíritas chamamos esse corpo de perispírito. Essa palavra foi inventada por Allan Kardec. Ele se inspirou nas frutas, que tem aquela película que chama-se perisperma. Então ele, por ser uma película também, é um corpo de uma matéria extremamente sutil, esse corpo espiritual, por conta disso ele deu o nome de perispírito. Então o perispírito ele tem essa característica de levar a informação do corpo físico para o espírito e vice-versa. Então, quando eu, Fausto, eu tenho um desejo de comer uma fruta, eu transmito esse meu desejo, o espírito do Fausto transmite esse desejo para o perispírito do Fausto, que transmite para o corpo físico do Fausto. Aí eu vou lá, descasco uma banana e como, tá certo? Por quê? Porque o meu espírito avisou o meu corpo que eu estava com vontade de comer uma banana. Quando o Fausto pega, vai na tomada, enfia os 2 dedinhos e toma um choque, o corpo físico do Fausto avisa o perispírito do Fausto que ele não devia ter feito aquilo e que por conta disso ele tomou um tranco legal. Aí o perispírito avisa o espírito que isso aconteceu. Então faz essa transmissão de um para outro. Por que precisa ter essa transmissão? Porque o espírito é só princípio inteligente. Para ele poder lidar com uma matéria densa, que é o corpo físico, a diferença é muito grande. Não dá para fazer ligação direta. Então é necessário que haja esse intermediário. Nós somos, quando nós estamos encarnados, nós somos a representação do nosso perispírito. Somos muito parecidos com o nosso perispírito. Embora nós, encarnados, tenhamos todos nós a mesma constituição molecular, perispiritualmente nós somos diferentes. Por uma razão muito simples. O nosso perispírito, ele é suscetível de modificações, dado o nosso estágio evolutivo espiritual.
Ou seja, quanto mais espiritualizado eu for, mais sutil é o meu perispírito. Quanto menos eu for, quanto mais apegado aos desejos da matéria eu estiver, mais grosseiro é o meu perispírito. Então o perispírito de cada um de nós é diferente um do outro. O nosso corpo físico é igual, molecularmente falando. Agora, o nosso perispírito é diferente. E isso tem uma importância grande. Como a ideia era vir aqui falar da vida depois da vida, ou depois da morte, na verdade é a continuidade daquilo que somos, era necessário que a gente tivesse esse conceito do perispírito para a gente entender como é que nós podemos ser mais felizes, aqui e lá. Como é que a gente faz essa passagem? Como é que a gente se prepara para dar essa continuidade na nossa existência? Para a gente não se abater tanto quando acontece uma adversidade, quando a gente perde o contato com um ente querido. Tem uma passagem na codificação que é muito legal e que também serve de reflexão para quando a gente tem uma situação de ter que se desligar temporariamente de algum ente querido. Nessa passagem diz o seguinte: o indivíduo foi preso. Ele cometeu um crime e foi preso. Pegou 10 anos de cadeia. Passa-se um tempo e o filho também comete um delito e também vai preso. Pega 3 anos de cadeia. O Sérgio Moro estava inspirado aquele dia e deixou que pai e filho ficassem na mesma cela. Ok? Passaram-se 3 anos e o filho cumpriu a sua sentença. E veio o mandato de liberdade dele. Eu pergunto a vocês, o pai que teria que ficar mais 7 anos preso, ele fica feliz ou fica triste com a saída do filho? Teoricamente era para ficar feliz, não era? E por que a gente fica triste quando um filho da gente vai embora dessa prisão antes? Isso aqui é uma prisão. Eu sou um espírito livre. Ou melhor, era livre até entrar aqui. A hora que eu entrei, eu fiquei preso. E a gente quer que o outro fique preso, não é? Claro que é um conceito difícil, principalmente para nós ocidentais, de internalizar esse pensamento, mas eu diria que vale a pena pensar nisso. Pode nos ajudar em algum momento. Muito bem. Então, esse corpo que nós estávamos falando, o perispírito, ele tem algumas características. Primeiro que nós falamos, ele serve de laço. Ele é sobrevivente e pré-existente à nossa vida. Quando nós encarnamos, ele continua. Aliás, quando a gente encarna, é um processo muito interessante. O perispírito, para que a gente possa viver, ele sofre uma redução, porque eu disse para vocês agora há pouco que eu sou o retrato do meu perispírito. Então, meu perispírito é mais ou menos do meu tamanho, alto, assim, quase 2 metros, né? Forte, mas musculoso. E quando foi para reencarnar, o que aconteceu? O meu perispírito sofreu uma redução. Ele foi reduzido para que ele coubesse dentro do óvulo da minha mãe. Nesse momento que começa o processo de fecundação, existe uma integração molecular entre o físico, o perispírito e a matéria. E ela é indissolúvel até o momento da morte. Vocês lembram que eu comecei falando que didaticamente nós dividimos? É só didaticamente, só para poder ilustrar, que a gente fala de corpo, de espírito e perispírito, porque desde o momento da fecundação, nós passamos a ser uma única coisa. Então, à medida que vai desenvolvendo o feto, esse perispírito vai se expandindo, na mesma proporção do feto. Quando existe o nascimento, essa é uma coisa muito legal da gente falar, não tem a ver com o nosso tema, mas ele é interessante. Quando nós nascemos, por um período, nós temos uma limitação da nossa manifestação. Vamos traduzir isso.
Eu sou um espírito muito antigo. Todos nós somos espíritos antigos. Nós carregamos uma carga de tendências, de virtudes, de erros, de cada um. Quando eu reencarno, tudo isso que eu sou fica limitado a se mostrar. Enquanto eu sou criança, eu não consigo me mostrar integralmente quem de fato eu sou. Quem é esse Fausto? Qual é a sua história? Quais são as suas tendências, as suas inclinações, as suas aptidões? Ela não se manifesta muito. Por que razão? Para que os pais tenham a oportunidade de balizar esse espírito, de educar esse espírito, de mostrar conceitos interessantes para esse espírito. Então, a primeira infância é de uma importância fantástica para o espírito, porque ele está sensível àquilo que lhe for proposto. E imaginem vocês a responsabilidade dos pais sabendo disso. Nós não sabemos quem é aquele espírito que está vendo ali, e está vindo. Como ele é de verdade. Qual que é a história desse espírito? Mas, como ele está vindo ali temporariamente como um anjinho, né? Ele não consegue falar tudo o que ele é, ou demonstrar tudo o que ele é, a gente tem a oportunidade de, através do amor que possuímos, auxiliarmos esse espírito a se tornar melhor. Na segunda fase desse espírito, a gente se assusta, que é naquela fase que nós conhecemos como adolescência. E aí você fala, caramba, eu dei toda a educação, toda a formação, não foi nada disso que eu ensinei para esse cara. Por que ele está fazendo isso hoje? Por que ele está demonstrando isso que eu nunca tinha visto? Gente, porque não era para ver. Porque até então ele estava limitado. Ele não podia de fato se manifestar, demonstrar aquilo que ele era. Ficou preservado. Quando chega nessa fase da adolescência, é quando esse espírito se liberta e ele se mostra quem de fato ele é. Quais são as suas características milenares. E por isso que a gente às vezes se assusta. Então, eu sempre gosto de lembrar disso, porque é uma oportunidade ímpar que nós temos na educação dos nossos filhos na primeira infância. Talvez não consigamos para muitos aqui com os filhos mais, mas com os netos, né, Malu? A gente vai passando isso. Mas é um conceito interessante. Então, quando a gente morre, o perispírito continua, porque quando morre, quem morre é só o corpo físico, não é o perispírito. Então, o perispírito, ele já existia antes e continua existindo depois da morte. E ele tem, então, o substrato sobre o qual modela-se o envoltório carnal. Ou seja, eu pareço com o meu perispírito. Ele é formado de uma matéria muito sutil, que ela pode ir para qualquer lugar. Não tem limite físico para o perispírito. Ele pode atravessar as paredes, ele pode entrar numa fogueira, ele pode entrar numa geleira e não acontece nada. Por que razão? Porque ele não está ligado propriamente à matéria. A matéria da qual ele é feito é uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil. Então, essa influência, ele não recebe, ele pode fazer o que ele quiser. Ele se transforma, ele não é imutável, ele se transforma e ele se depura junto com a alma. À medida que nós vamos buscando coisas que nos espiritualizem, que nos deixem melhor, esse corpo vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais levinho. Quando a gente ouve falar de médiuns que veem espíritos, que conseguem ver os espíritos, na verdade o que o médium vê é o perispírito. E tem uma coisa interessante. Eu posso, por exemplo, ter vivido há 300 anos atrás com meu amigo Cidinho. E naquela época eu era um carroceiro. E o Cidinho era um duque inglês. E nós não nos encontramos mais. Se nós nos encontrássemos hoje, mesmo que eu tivesse tido outras vidas após aquela minha vida de carroceiro, quando eu encontrasse com o Cidinho, instantaneamente, sem que eu
precisasse fazer absolutamente nada, eu iria me mostrar para o Cidinho como carroceiro. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele é suscetível aos nossos pensamentos. Tudo que eu penso e que eu sinto, eu imprimo instantaneamente no meu perispírito. Então, quando eu encontro com um ser de vidas passadas, eu me mostro para ele com aquela situação com a qual nós nos conhecemos, mesmo que depois eu tenha tido outras roupagens. Mas por esse processo de pensamento, e é uma coisa instantânea e natural para o espírito, a gente se apresenta assim. Por isso que quando existem manifestações, a gente não pode levar ao pé da letra aquilo que nos é dito. Quando um médium, por exemplo, fala, não, eu estou vendo uma pessoa assim assado, essa é uma interpretação, ou é uma ligação que só eles dois tiveram. Se o meu avô se apresentasse para a Malu agora, pode ser que ele se mostrasse diferente de quem ele foi para mim, porque ele teria conhecido ela em outra circunstância. Então, eu estou só dizendo isso para a gente entender como é que as coisas acontecem, para que a gente abra o nosso horizonte no entendimento do mundo espiritual. Ele conserva todas as aquisições do ser vivo. Eu diria para vocês que ele é um HD, o perispírito. Tudo aquilo que acontece com a gente, absolutamente tudo, ele fica impresso no nosso perispírito. Eu, quando estou encarnado, eu consigo disfarçar. Põe uma camiseta listada, de vez em quando passo uma tinta no cabelo, né, para não mostrar a idade, etc. Tem gente que tira a sobrancelha, passa um batonzinho. A gente consegue dar uma disfarçada na nossa aparência quando a gente está encarnado. Agora, o perispírito não tem jeito, não tem o que fazer. Aquilo que nós somos é aquilo que nós transparecemos. Não dá para um espírito enganar outro com respeito às suas qualidades ou defeitos. Aquilo que nós somos, ele é óbvio. Não tem o que se falar, tem o que se ver. Então ele é o grande guardião da nossa história. E as nossas aptidões também ficam armazenadas nele. O Pepe, por exemplo, quando ele morrer, que vai demorar pra caramba, né? O que vai acontecer? Ele vai levar essa característica musical. Quando ele renascer, esse moleque com 4 anos de idade vai pegar uma viola e vai começar a tocar. Por quê? Porque ele leva tudo aquilo que ele aprendeu até hoje, conserva. Isso é legal. Tudo aquilo que a gente aprende é a única coisa que a gente leva para o outro lado. Caixão não tem gaveta, já dizem, né? Então, mas os conhecimentos sim, esses ficam guardados. E é no perispírito que fica armazenada essas nossas características. Por isso que a gente vê essas figuras que aparecem, que sentam no piano, pegam um violão e acabam tocando, ou pegam um pincel e saem pintando, porque são as características do espírito que ficam guardadas e que se manifestam quando dá a encarnação. Então, o perispírito, ele é o grande guardião. É ele que demonstra aquilo que nós somos de verdade. Então, é no cérebro dele que ficam guardado tudo isso. O homem é um espírito, dizia Kardec. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Vou voltar aqui. O que acontece no momento da morte? As duas coisas podem acontecer. Pode ser um momento extremamente legal, muito leve, de felicidade, e pode ser um momento difícil. Quando quer de um jeito e quando quer de outro. Se eu sou um sujeito que me preocupo em ser bom, em fazer o bem, em promover a caridade, em me espiritualizar, em tentar manter um contato com Deus,
tentar ser uma pessoa boa, tentar fazer o bem para os meus semelhantes, independente da religião que eu professe. Todas as religiões são boas e todas as religiões têm a verdade. Então, independente da religião, quando eu me preocupo com isso, no momento da minha morte, é um momento de leveza. No momento que eu chego do outro lado, e eu fiz tentei pelo menos fazer tudo de bom, é um momento de tranquilidade, de serenidade, de eu encontrar aqueles que me amam e que me antecederam. Nós participamos de grupos espirituais. Cada um de nós faz parte de um grupo. Nós chamamos de família espiritual. A nossa família espiritual é numerosa, é bem maior do que a nossa família aqui na Terra. Até por uma questão matemática dá para entender isso. Quando Kardec perguntou para os espíritos quanto tempo nós ficamos na erraticidade, ou seja, naquele lugar que depois da morte, entre uma vida e outra, os espíritos falaram que nós ficamos mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. Por uma questão matemática. Hoje a expectativa de vida média entre homem e mulher é 80 e poucos anos, não é? Se nós ficamos mais tempo lá do que aqui, nós podemos imaginar que vão ficar no mínimo uns 100 anos do lado de lá. Isso tudo é em média, não são afirmações que não podem ser mudadas. Existem espíritos que podem ficar 6 dias, depende de suas necessidades, mas em média, né, para a gente ficar só na média. Então imaginemos que ficamos 100 anos no mundo espiritual. Ora, eu me lembro, por exemplo, de minha bisavó que morreu aos 50. Está lá. Se ela for ficar 100 anos, a hora que eu voltar, que vai demorar mais uns 60, eu vou encontrar com ela. O meu avô já fazia uns 20, 30 anos. Vou encontrar com ele. E assim é toda a minha família que já me antecedeu, eu vou encontrar com quase todos. Então, nós somos um grupo de espíritos que fazemos a nossa caminhada junto. Quem está do outro lado e está bem, fica nos assessorando na nossa vida, nos intuindo nas coisas que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Na medida das suas possibilidades, e isso significa, quando eles estão bem no mundo espiritual, estão equilibrados, eles conseguem vir aqui e soprar algumas coisas para a gente. E nós estamos sempre juntos, fazendo o nosso desenvolvimento juntos, porque somos espíritos parecidos, próximos. Então, quando um está melhor, ajuda aquele que está pior, aquele que errou um pouquinho mais, etc. Então, nós estamos sempre fazendo o nosso desenvolvimento dentro de mais ou menos o mesmo grupo. O que é interessante, nesse outro lado, quando nós estamos junto com esse grupo, não existem os títulos que aqui nós temos. Aqui nós somos muito preocupados em dar nome aos bois. Minha mulher, minha filha, meu neto, minha sogra, não é? Minha irmã, meus pais, meu, e tudo títulos. Quando nós voltamos para lá, não existe mais títulos. Porque isso não tem importância nenhuma, nem nome tem importância alguma. A hora que eu desencarnar, vocês me chamarem de Fausto, pode ser que eu não vire. Se eu não virar, a hora que vocês me encontrarem, é porque eu não estou dando bola para o nome. Não tem importância o nome. Agora, sabe o que é interessante? Cada vez que a gente encontra alguém do nosso grupo, um espírito que a gente ama, é instantâneo a identificação. Eu olho para aquela pessoa, para aquele espírito e falo, que bom te ver. Que gostoso te ver de novo. Porque é o amor sem vínculo a título, a nada. Não é minha mulher, não é minha filha, não é nada. É um espírito que eu amo. A gente se ama, a gente está junto. Então, uma hora a gente está vindo com algumas relações, outra hora a gente vem como vizinhos, como amigos, mas nós estamos sempre próximos. Na nossa vida, se vocês observarem, muitas vezes nós tivemos oportunidade de cruzarmos com espíritos afins.
fora do nosso meio familiar. Aquelas pessoas que por empatia, você olha e fala, meu Deus, parece que é meu irmão, parece que eu gosto dessa pessoa há tantos anos, não sei porquê, é de graça. Não, não é de graça, são afetos antigos. A gente já gostava desse espírito há muito tempo e não tinha encontrado ainda. A hora que a gente encontra, a identificação é imediata, e é uma coisa prazerosa. Por isso que muitas vezes fala, eu me dou melhor com fulano do que com minha irmã, com meu irmão. Por isso, não é porque são diferentes, não, é porque é um espírito querido e antigo, e a gente faz essa caminhada juntos. Então, para aquele que escolheu fazer o bem, é suave de verdade a volta para o lado de lá. Por outro lado, aquele que só ficou preocupado em usufruir dos prazeres da vida, das paixões, aquele que só ficou pensando em vaidade, ou em vingança, ou em inveja, sentimentos inferiores, todos eles que nós conhecemos, a hora que nós chegamos do lado de lá, nos é muito difícil. É complicado para nós fazer essa separação, por quê? Porque o que nós estávamos dando valor era para a matéria, para os bens materiais. E aí esses bens deixam de existir e de ter importância alguma, e o que sou eu? O que me restou? Nada. Esse momento da separação da alma que nós falamos aqui, é um momento difícil, mas que a maioria de nós passamos. A maioria. É um período de perturbação quando nós chegamos do outro lado. Porque, vamos ser sinceros, poucos de nós têm uma elevação espiritual para falar, não, fiz a passagem, estou zerado, estou livre, sou um anjinho. Né? Eu conto com vocês para me ajudarem quando eu chegar lá, porque eu sei que por mim eu vou ficar perturbado por um bom tempo. Então, o que é essa perturbação? É a gente não se encaixar imediatamente no mundo espiritual, não se entender como espírito. Sabe, a gente conserva muitos princípios da matéria, muitos a gente acha que são princípios elevados, mas nem tanto. A gente tem muito sentimento de posse. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer aquele alguém do nosso lado, pertinho, embaixo da nossa asa, né? Sabe uma coisa, por exemplo, que atrapalha os espíritos do outro lado? A preocupação com o bem-estar da família. Parece que é um sentimento nobre. Mas, se nós pensássemos que a família precisa dessa experiência, por exemplo, sem o patriarca, que seria necessário que nós vivêssemos sem ele para que crescêssemos, é uma experiência diferente, mas necessária. Aquela história da vaquinha que todo mundo conhece, de matar a vaquinha, não é? Todo mundo conhece? Então, às vezes é necessário matar a vaquinha, não é? Mas a gente não quer. A gente quer manter todo mundo sob a nossa asa. E quando nós, do outro lado, ficamos com esse tipo de preocupação, na verdade não é uma preocupação elevada, é uma preocupação eminentemente material. Eu estou preocupado com a manutenção da minha família, com a escola, com o estudo. É problema deles, não é mais meu. A minha parte eu fiz. E não estou sendo egoísta, estou sendo objetivo. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. A gente sempre tenta preservar os nossos entes queridos das dificuldades, mas para isso a gente aconselha. Se eles vão fazer ou não, é problema deles, cada um tem sua responsabilidade. Não nos esqueçamos que somos espíritos antigos, ninguém é criança, nem a criança é criança, porque ela também é um espírito antigo. Então, quando a gente conserva esse tipo de pensamentos do outro lado, nos perturba. Então, eu diria para vocês, sem medo de errar, que 5 anos é um tempinho curto para a gente sofrer. O que significa isso? Que é natural que por um período a gente fique meio atrapalhado no mundo espiritual.
Aqueles que são espíritas e que trabalham em trabalhos mediúnicos, que conversam com os espíritos, nós conversamos semanalmente com os espíritos, e a gente observa quantos vêm nesse estado de perturbação. Por que eles procuram uma casa espírita? É uma coisa que às vezes intriga algumas pessoas. Por que um espírito tem que vir se manifestar através de um médium para que um encarnado ensine ele como morrer? Ou como viver? Não é? É uma coisa esquisita, não é? Não é. Nós encarnados somos os que estamos mais próximos em sintonia com esses espíritos perturbados. Porque a gente só consegue visualizar espíritos mais tranquilos quando nós também estamos tranquilos. Eu só me sintonizo com esse espírito se eu estiver na mesma frequência. Então, os bons espíritos que estão no mundo espiritual, eles têm uma frequência muito elevada, bem legal. E quando chega alguém que está muito perturbado, ele simplesmente não consegue ver o outro. Não vê, não vê. Quando esse indivíduo, esse espírito se aproxima de um médium, aí eles estão falando a mesma língua, estão próximos um do outro, em frequência. No momento em que ele dá uma comunicação através de um médium, que a gente chama de choque anímico, o que acontece? É um despertar para o espírito. Ele estava atormentado por estar passando por um período longo de perturbação e não conseguia ver nem ouvir ninguém. Nesse momento que ele tem a oportunidade de estar próximo de um médium e que ele se desperta, é quando tanto o doutrinador que está ali trabalhando quanto a espiritualidade utiliza desse momento para esclarecer o espírito. E aqueles que são médiuns sabem do que eu estou falando. Quando você começa a esclarecer o espírito, ele começa a visualizar aqueles que o amam, que estão do lado, que até então não tinha visto. Ele achava que ele estava sozinho no mundo espiritual. E aí ele começa a perceber que tem pessoas que o amam ali. Na verdade, não é que as pessoas chegaram nem nada, mudou a vibração. Então é por isso que é necessário que nós ajudemos os espíritos desencarnados. É nessa circunstância. Para aquele que não crê em nada, é cruel. Ele achava que não existia nada depois da vida, e aí ele chega do outro lado e ele descobre que não existe a morte. E aí? Ele fica desesperado, porque ele não tinha se preparado para isso. Ele achava que a vida acabava. E aí ele começa a ver como é difícil. Existem casos de espíritos tão apegados que eles ficam à matéria e não querem de maneira nenhuma aceitarem-se como espíritos. Não é que eles não sabem que morreram, eles sabem, mas eles não querem admitir isso. E pelo fato de não querer admitir, é um problema psicológico. Pelo fato de não querer admitir, eles ficam ao lado do cadáver que está se decompondo, e ele observa e ele sofre por isso. E é necessário que ele fique assim até ele conseguir pedir ajuda e se modificar. Então, para aquele que é justo, a morte ela é pacífica, ela é tranquila, é resignada, é um momento de libertação, é um momento de felicidade, é um momento de reencontro. Não tem sofrimento. Ele vê a vida dele que passou ir embora e ele já começa a ficar alegre com a expectativa do que vai vir, do que ele vai poder fazer. Vocês acham que se eu tivesse desencarnado agora e tivesse em situação boa, eu estaria aqui? Mas de jeito nenhum, eu estaria em Paris. Porque, lógico, de graça. Você viaja com a velocidade do pensamento. Percebe que a gente pode fazer coisas muito interessantes quando a gente está lá? A gente vai se reunir com quem a gente gosta. Você pensou, você vai. Olha que coisa legal. Não é? E se Paris estiver ruim, eu mudo, vou para a Suécia. Na mesma hora. Então, essas coisas são interessantes. Então, o espírito que está tranquilo, ele pode aproveitar. O que é importante a gente saber é o seguinte: o que faz um espírito ser bom não é ir para Paris.
É bom, né? Mas não é isso que faz o espírito ser bom. O que faz ser bom é ele querer fazer o bem. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele se preocupa em ajudar o seu semelhante. É isso que diferencia um espírito comum de um espírito bom. Ele sempre está buscando auxiliar aos seus semelhantes. Olha que coisa legal, ele reencontra os amados mais jovens, mais vivos e mais belos. Essa é uma outra característica que, quando nós estamos no plano espiritual, nos acontece. A gente rejuvenesce. E é óbvio que sim, porque o que fica velho é o corpo físico. Quantos de nós falam, não, eu estou velhinho, mas eu não me sinto velhinho, não é? Porque meu espírito tem vontade de fazer um monte de coisa, etc. O corpo não ajuda muito. Porém, quando não tenho mais o corpo, eu me rejuvenesço, né? Então, eu vou parecer saudável, feliz, bem mais jovem. Olha, uma idade que é natural a gente demonstrar, quando já está tranquilo, entre 30 e 40 anos. Não é uma idade bonita para nós? Nós não estamos nem lá, nem cá, não é? É uma idade onde está no auge do aproveitamento das coisas da vida. Então, quando a gente está no mundo espiritual e a gente observa isso, os espíritos que se manifestam estão tranquilos, eles se manifestam mais jovens. E quando a gente encontra os nossos familiares, a gente se assusta. Eu falei para vocês que a minha bisavó morreu há 50 anos atrás e ela tinha 96 anos quando morreu. Imagina eu vou encontrar ela com 36. Vai me ser um susto. Mas eu vou reconhecer? Claro que vou, exatamente por aquilo que eu falei para vocês. Independente dos rótulos, somos seres que nos amamos. Então a gente se reconhece instantaneamente. O julgamento. Uma coisa que a gente sempre imaginou é que quando a gente morresse e chegasse do outro lado, eu ia encontrar um cara bravo, né? Com martelo na mão e ia dar na sentença, né? Na verdade, esse juiz está aqui, ó. É a nossa consciência. Não existe nenhuma pessoa, nenhum espírito, nenhum santo que vá fazer esse julgamento nosso. É pior ainda, eu acho, porque é a nossa consciência que nos acusa. Instantaneamente, após o nosso desencarne, a gente faz o exame de consciência, passa a nossa vida inteirinha em HD, gente, alta resolução, som quadrafônico, é uma coisa fantástica. E sabem o que mais? Além de passar as cenas das coisas que nós fizemos, aparecem os nossos pensamentos. Não vai prestar. Entenderam por que a gente fica perturbado depois que a gente morre? Imagina passar tudo isso, e passa. Não é brincadeira, não, eu estou falando brincando, mas é uma verdade. Passa o filme. Ora, quando nós pensamos em vir para cá, nós nos programamos. Nós falamos, olha, eu quero ir porque eu quero superar essa e essa inclinação. Falei 3? Pode ser uma. Eu quero ir para melhorar nesse aspecto. Se eu fizer isso, eu já me dou por feliz. O problema é que muitas vezes a gente conclui a vida e não conseguiu superar. Tem um livro, chama-se Eustáquio, 15 séculos de luta, se eu não me engano. Conhece esse livro, Malu? É um livro fantástico para a gente entender como é que isso se processa. É a história do indivíduo que ele tinha uma determinada inclinação. Aí ele comete o erro dele e morre. Fica um período lá na erraticidade e reencarna. Ele continua com o mesmo propósito, porque a gente só altera o propósito quando a gente consegue superar. Então ele continuava com o mesmo propósito, reencarnou, cometeu o mesmo crime e morreu de novo. Reencarnou, cometeu o mesmo crime e morreu. 15 séculos. Para uma tendência, para uma inclinação difícil que ele tinha. Então, eu estou dizendo isso porque
Primeiro, quando a gente fala de programação reencarnatória, a gente imagina que para cada vida que vamos fazer, nós vamos fazer um processo novo. Não, não é. Não tem necessidade. Nós já nos programamos lá atrás e não cumprimos. É a mesma programação. Então, existe uma programação macro. A gente se propõe a se modificar num determinado aspecto e leve quantas vidas for necessárias. Isso que a gente observa a bondade de Deus. Deus é fantástico, porque Ele permite que a gente venha quantas vezes forem necessárias até que a gente se modifique. Uma hora nós vamos modificar. Então, o nosso esforço deve ser no sentido de abreviar esse tempo. Quanto melhor nós formos, quanto mais nós nos esforçarmos para superar essa adversidade, mais curto vai ser esse processo. E outra coisa eu posso fazer. E o que é legal, cada ganho que o espírito tem é dele e não perde nunca mais. A partir do momento que ele conseguiu vencer esse obstáculo, a partir daí ele pode trabalhar num outro conceito, porque esse já é dele, está garantido, não precisa mexer mais nisso. Então, é na sua consciência que ele encontra esse julgamento e que muitas vezes o perturba. Para que a gente possa começar a modificar isso, algumas coisas são necessárias. Uma das principais coisas que nós sabemos que nos auxilia muito é fazer a caridade. Mas não só fazer a caridade física, não é pegar uma sacolinha, encher de presente e dar para os necessitados. Claro que isso é importante. Claro que essas pessoas precisam de ajuda e que vai ser muito legal a gente fazer isso. Mas é a caridade plena. É a caridade de muitas vezes você parar para ouvir uma pessoa. Quantas vezes a pessoa está precisando só falar, você não precisa nem responder nada. Se você parar e ouvir, você está fazendo uma grande caridade. Uma enorme caridade. Outras vezes você mostrar um caminho. Quando nós estamos envolvidos em problemas, a gente parece que fica assim, limitado na percepção das coisas. Então a gente só consegue ver aqui, não consegue ver mais nada à nossa volta. E se ver uma pessoa de fora, que não está envolvida no problema, fala, mas por que você não faz isso? Às vezes é uma coisa tão óbvia, tão simples, não é? E a gente não está conseguindo observar. Isso é caridade. É auxiliar aquele que sofre. Paciência e bondade é outro conceito importante que é necessário a gente desenvolver. Eu tenho muita paciência, mas precisa ser agora, não é? Então, na verdade, a gente tem conceitos que a gente precisa trabalhar. Não é de um dia para o outro. É um processo, porque eu disse para vocês que nós estamos trazendo inclinações que vêm por séculos, por muitas vidas. Então não dá para a gente imaginar, de repente, pronto, a partir de amanhã eu sou santo. Não é assim. É uma luta constante. Tem uma hora que você vai conseguir ser paciente, e no outro dia talvez você não consiga. Mas se esforce novamente para tentar ser. Vale a pena ser bondoso para com os nossos semelhantes. Leon Denis, ele fala a respeito da vontade. Eu acho que nós colocamos aqui também. Depois nós vamos falar sobre o amor. A vontade, ele diz o seguinte: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual. Ele cita no livro Depois da Morte, que ele fala a respeito dos fluidos e da vontade, da importância que tem o nosso pensamento e a nossa vontade. O nosso perispírito, que nós começamos falando dele, ele é composto de fluidos sutis, e esses fluidos, eles são altamente influenciáveis pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Altamente. Tudo aquilo que eu penso e que eu sinto, eu imprimo no meu perispírito e transformo ele. Da mesma forma que acontece num processo de cura, quando você procura, por exemplo, uma casa espírita em busca de cura, a gente imagina que a espiritualidade vai operar um milagre em nós.
Tecnicamente falando, não é bem assim que acontece. Tecnicamente falando, poderíamos imaginar que assim, quem fica doente é o espírito, em primeiro lugar. Alguma coisa que aconteceu que nós não aceitamos, não compreendemos, etc. E o meu espírito fica perturbado. Quando eu persisto nessa perturbação, nessa não aceitação, eu imprimo no meu perispírito, que ele é influenciável pelo meu pensamento e pela minha vontade, essa dor que aflige o meu espírito. Eu imprimo no meu perispírito essa doença. Por quê? Pela não aceitação de algo no espírito. Com o tempo, eu lesiono esse perispírito e como o meu corpo físico ele é reflexo do meu perispírito, eu vou lesionar o meu corpo físico. Então, dando nome aos bois, se eu guardo mágoa, por exemplo, é um sentimento negativo, ruim, a mágoa. A mágoa, ela atinge diretamente a região cardíaca do perispírito. É a área influenciada por esse sentimento. Como eu lesiono meu perispírito na região cardíaca, muito provavelmente em algum momento eu vou ter um infarto, que é o reflexo físico da mágoa do espírito, que foi influenciada pelo perispírito. Muito bem. E como é que eu reverto isso? Como é que eu faço essa cura? O corpo físico, quem cuida é o médico. Eu tenho que procurar um cardiologista que vai me receitar ou um tratamento ou uma operação. Fato consumado. Não tem outra saída. Aí eu posso ir no centro espírita e pedir ajuda, uma cirurgia espiritual. Aí venho na casa de Jesus, passo na orientação, a orientação detecta meu problema, fala, não, você vai lá na irmã Josefa, que a irmã Josefa vai te fazer um tratamento. A irmã Josefa é o espírito responsável por cura nesta casa. Aí a irmã Josefa vai passar e falar, elas vão fazer uma cama branca. O que é? É uma visita espiritual para que nos trate. Elas vão ficar deitadas, quietinhas em casa, e a equipe espiritual da irmã Josefa vai lá. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma cirurgia no meu perispírito. Eles vão pegar fluido de boa qualidade, nós chamamos de ectoplasma. Esse fluido é um fluido doado por algumas pessoas. Eles manipulam esse fluido e fazem o curativo no perispírito, no meu caso aqui que eu falei, cardíaco, e vão consertar o meu perispírito na região cardíaca. Maravilha? Então eu já fui no médico, fiz uma cirurgia, botei lá 3 válvulas, não sei o que, fui no centro espírita e fez uma cirurgia espiritual. Eu me curei? Não. Por que não? Porque quem estava doente era o espírito, em primeiro lugar. Enquanto eu não curar o meu espírito, eu não vou sarar. Isso tudo é paliativo. Eu posso ficar bom por uns 5 anos, daqui 5 anos eu volto a sofrer a doença de novo. Por quê? Porque eu não curei o meu espírito que estava conservando a mágoa. Enquanto eu não deixar de cultivar a mágoa, eu não me curo. Então a cura verdadeira é a transformação, é a reforma íntima, é mudar os conceitos que nós temos para conceitos novos e eficazes e bons. Então, quando o Leon Denis fala disso, ele pega pesado nesse lance da vontade, do que a vontade faz conosco. Gente, quando a gente cultiva sentimentos negativos, e a gente encontra uma outra pessoa, a pessoa quer ir embora logo. A gente repele as pessoas. Por quê? Porque eu crio uma psicosfera, uma aura negativa, que eu afasto qualquer pessoa. E o contrário é verdadeiro. Não tem pessoa que a gente encontra e a gente quer logo abraçar essa pessoa, quer ficar perto dela porque nos faz bem. Por quê? Porque essa pessoa cultiva boas energias. Então, a força que tem a vontade em nós, ela é fantástica. Devemos utilizá-la para o nosso bem. Sempre cultivar os bons sentimentos para que nós tenhamos uma aura legal, para que nós sejamos agradáveis em qualquer lugar que nós estejamos. E esse lance dessa rejeição que existe,
Se vocês pensarem, muitas vezes vocês observam que já viram isso com algumas pessoas. Às vezes em casa, às vezes você chega a fazer visita para alguém e você sente que o ambiente naquela casa estava pesada. A pessoa não fala nada, você entra e fala, não está legal isso aqui. Não é? Alguém já teve essa experiência? Não é? É por conta disso, são fluidos. E nós somos sensíveis aos fluidos. Se nós ficarmos muito tempo numa casa desagregada, a gente vai passar mal. Por mais que nós saibamos que os fluidos bons se sobrepõem aos fluidos maus, mas nós somos suscetíveis de sofrermos essas influenciações. Então, é importantíssimo que nós cultivemos a vontade de ser bom, de ser melhor, de ser feliz. Cultivar o amor. Absolutamente tudo que acontece nessa vida, tudo que eu falei até agora e o que eu não falei, tudo só tem uma função: nos indicar o caminho do amor. Porque Deus é um grande pedagogo. Ele permite que as coisas aconteçam conosco com o único intuito de nos fazer pessoas melhores. E o que é ser pessoa melhor? É ser pessoa que ama. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, quando ele estava com os discípulos, e aí um deles falou, mestre, aí fora está sua mãe e seus irmãos. Ele falou, e quem que é minha mãe e quem são meus irmãos? Confesso para vocês que eu demorei muitos anos para entender essa citação de Jesus, porque na minha cabeça não entrava um espírito do grau de Jesus falar dessa maneira da família dele. Eu não tinha entendido o que ele queria dizer. Na verdade, o que Jesus quis dizer nessa citação é: todos vocês são tão importantes para mim como minha mãe e meus irmãos. Todos. Eu acho que nós não temos ainda desenvolvimento suficiente para entender isso, para imaginar que nos é possível amar uma outra pessoa da mesma forma que eu amo, por exemplo, minha mulher, minha filha, meus netos, tudo mais. Acho que eu não consigo ainda imaginar esse nível de amor, mas tem que ser a nossa busca. Nós precisamos desenvolver o amor por todas as pessoas indistintamente. Isso é o que vai nos fazer ser melhores. Isso é o que vai fazer amanhã, no momento do nosso desencarne, nós estarmos tranquilos, nós estarmos felizes, nós estarmos tranquilos porque nós estamos libertos, não estamos mais nos sentindo presos. Não vamos lamentar o momento da passagem, porque teremos a nossa consciência tranquila de que envidamos todos os esforços no sentido de aprender a amar. Então, isso é fundamental. Só isso vale a pena na vida. Deus permite isso para que nós cresçamos, para que nós desenvolvamos o amor dentro de nós. Para a gente finalizar, eu lembrei de uma fala do rabino Henri Sobel. Quando o governador Mário Covas morreu, e ele foi falar no velório do Covas, e ele lembrou de um veleiro muito bonito, todo pintadinho de branco, todo arrumadinho, e esse veleiro sai do porto e vai em direção ao alto mar. E a gente fica olhando naquela manhã bonita, ensolarada, aquele veleiro partir, todo bonito, todo branco, com suas velas infladas, e ele vai seguindo no mar, aquele caminho suave, e a gente vê aquele veleiro se distanciando, e a gente observando aquele veleiro com uma grande paz. E aí chega um determinado momento que aquele veleiro vira um ponto no horizonte, e de repente ele some. E aí nós podemos dizer, o veleiro se foi. Só que é provável que do outro lado alguém fale, o veleiro está chegando, que é uma questão de ponto de vista. O veleiro continua sendo exatamente quem ele sempre foi. Ele continua com o mesmo calado, com o mesmo tamanho, com as mesmas velas, com a mesma cor. Ele só sumiu dos nossos olhos, mas ele continua lá. A vida é exatamente isso. Muitas vezes nós deixamos de ver esse veleiro que se afasta de nós, mas que se aproxima dos outros. Que nós possamos levar esses pensamentos
Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe a família de vocês. E eu já sou abençoado de ter um número tão grande de amigos que hoje eu estou vendo aqui, e muito feliz da gente poder juntos cultivar esse caminho que nos leve à paz. Muito obrigado a todos.